muito boa tarde para você que está aí nos acompanhando nesta tarde, né? Olha, gente, o tema de hoje do Sempre Juntos é um pouco desafiador. Por quê? Por que ele é desafiador? Porque às vezes nem todo mundo sabe lidar de forma correta com esse tema. Nós vamos falar sobre a diferença entre arrependimento e remorso. Você sabe qual é a diferença? Bem, eu gostaria que você participasse do nosso programa de hoje, encaminhando, né, mandando para a gente uma mensagem ou uma pergunta para a gente pelo nosso chat. E claro, antes de iniciarmos, eu convido você mesmo, a se inscrever no nosso canal. Eu não sei se é a primeira vez que você está passando aqui ou se você já participa com a gente, mas ainda não é inscrito no nosso canal. Não sei se você sabe, mas nós temos uma campanha para conseguirmos 1 milhão de seguidores. Por quê? Porque essa é uma TV missionária. E quanto mais pessoas se inscrevem no nosso canal, mais esta mensagem alcança outras pessoas. Olha só que legal. Viu como você pode colaborar com essa campanha de uma forma muito prática, só se inscrevendo. E a outra dica é que você acione o sininho. Por quê? Que nem o nosso programa Sempre Juntos, ele é ao vivo. Depois, você não consegue ter acesso a ele, por enquanto, calma. Mas, Tainá, eu sempre chego atrasado, eu esqueço. Quando você aciona o sininho, no momento em que nós entramos, você será notificado. Aí você não vai perder um minutinho sequer da nossa programação. Então fica aí o meu convite para você se inscrever. youtube.com/IP Pinheiros e ficar por dentro de tudo que acontece nessa TV, que é uma TV missionária. Bem, para ajudar-nos, né, nessa compreensão da diferença do nosso arrependimento ou do nosso remorso, o pastor Tiago Henrique vai nos auxiliar. Olá, pastor, boa tarde. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está nos assistindo também. Seja muito bem-vindo, como a Tainá falou, a este programa, esse tempo de bate-papo, de clareza, né, a respeito de temas bíblicos. Então, muito bom estar aqui com a Tainá, com vocês, no Sempre Juntos. Muito bom, pastor. Que bom tê-lo aqui com a gente. E você que está aí, deixa eu dar um oi aqui, deixa eu dar uma boa tarde. A Vilma Leite está aqui com a gente, a Yara está aqui também nos acompanhando. Então, gente, fica aqui com a gente até o final do programa de hoje. Nós vamos até às 2h30 com um bate-papo muito legal. E, pastor, de fato, esse tema de arrependimento, o arrepender-se é um pouco desafiador, porque a gente, praticamente é o nosso primeiro passo, né? Quando a gente conhece o Evangelho, a palavra, sim, é basicamente o primeiro passo, assim, né? Antes de entrar na pergunta, só para a gente dar uma introdução. O tema do arrependimento, ele é um tema muito desafiador ainda, né? A nível de conhecimento, a nível até de prática, né? Ou seja, porque o arrependimento, ele é uma experiência humana. Quer dizer, o Senhor também coloca, a gente vai falar depois, arrependimento em nosso coração, enfim. Mas é um tema que às vezes será que eu estou arrependido ou eu não estou arrependido, né? E é interessante que às vezes nos relacionamentos as pessoas podem dizer assim, será que fulano se arrependeu realmente? Ou será que ele não se arrependeu? Advindo aí de pensamentos e constatações com relação a remorso ou arrependimento, né? Então isso é um tema importante para tratar com o viés bíblico, porque a Bíblia fala sobre frutos de arrependimento. E isso é importante nós entendermos. Muito bom, pastor. E aí nós começamos com aquela pergunta, né? Nós sabemos que o pecado, o arrepender-se, tudo provém do nosso coração. Está atrelado ali no nosso coração, exatamente, né? E aí, quando nós entendemos isso, a pergunta é assim, acho que é desafiadora, é o que todo mundo às vezes se questiona, né? Onde nós encontramos o verdadeiro arrependimento? Ok. É interessante essa pergunta, a nível assim, bíblico, porque, de certa forma, existe um elemento muito importante antes do arrependimento. Você tem ideia do que seja? Você aí de casa, tem ideia de qual elemento importante que existe antes do arrependimento? Você tem? Eu acho que é o reconhecer, é o saber. Não. Sim, não, está unido a isso, porque, veja bem, hoje, né, de certa forma, nós temos na nossa cultura uma retirada do sentimento ou da culpa. Porque quando você fala de arrependimento, você vai se arrepender do quê? Do que você vai se arrepender?
de algo que você tenha feito. Exatamente. Então, o que acontece? As Escrituras nos mostram, né, diante de diversos textos, que o arrependimento, ele advém de um elemento anterior. E qual que é esse elemento anterior? A realidade e a necessidade da clareza da culpa. Então, porque, veja bem, hoje, de certa forma, né, tanto no meio evangélico, muitas vezes, até de uma forma fora dele, a culpa ela é tida como algo simplesmente ruim e destrutiva, da questão do coração, do homem, da sociedade. Tanto que hoje, a maioria de nós lidamos com o nosso coração no nível de não sentir culpa. Só que a culpa é dada a nós desde o nosso nascimento, porque pecamos, somos falhos, né, o pecado original, e ela também continua pela prática de pecado que nós cometemos. É isso que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, por exemplo. Né? Quando ele fala, vocês estavam mortos em vossos delitos e vossos pecados. Quer dizer, existia a culpa ativa daquele homem ali. Então, o que acontece? Um arrependimento verdadeiro, obviamente ele vem, né, da parte do próprio Deus, aonde o Senhor concede aquele coração. Né? Tanto, olha só um salmo interessante. Lembra do Salmo 51, onde Davi está confessando o pecado dele? E ele reconhece que a parte de confissão, né, ou seja, ele reconhece a culpa e ele sabe que essa culpa não pode ser paga simplesmente pela quantidade de sacrifícios que ele poderia oferecer, porque ele até fala, né, se o Senhor aceitasse, eu oferecia a todos. Mas ele fala que exatamente o que pode, né, levar um arrependimento é a clareza, o entendimento da culpa. E aí ele fala assim, então, aí vem depois um coração contrito, um espírito, né, diante do Senhor. E aí ele diz assim, dá-me, ó Deus, ou cria em mim um coração. Então, o arrependimento, ele vem da parte do próprio Deus. Deus, né, nos dá iluminação, nos dá clareza, né, através da sua palavra, nos mostra o erro, nos convence do erro, nos convence da culpa, para que então eu possa me arrepender daquele pecado. Ou seja, é um trabalho do Senhor no nosso coração. Agora, sem a culpa, não há arrependimento. Sem a culpa, simplesmente assim, o que eu fiz? Eu fiz tal coisa, mas eu não tenho entendimento da culpa corretamente. Então entenda que em vários momentos, né, quando homens se colocaram diante do Senhor, nas Escrituras, Pedro, por exemplo, quando ele se dobra diante de Cristo, o que ele fala? Senhor, afasta de mim porque sou pecador. Quer dizer, o entendimento da culpa. Então a Marissa, ela respondeu essa pergunta. Ela disse que o que nós devemos fazer, o que vem antes, é o confessar. Desculpe, quem foi que perguntou? A Marissa. Marissa, muito obrigado. Marissa, o confessar é o que vem depois. Depois do arrependimento. Na verdade, assim, você tem o sentimento da culpa, tá? E é interessante que hoje, como eu disse, o sentimento de culpa, ele está atrelado simplesmente a questões negativas. Quer dizer, existem, né, muitas filosofias hoje que querem retirar o sentimento de culpa do homem. Ou então transferir o sentimento de culpa, né, que é o que nós sabemos fazer muito bem. Lembra lá de Adão, em Gênesis capítulo 3? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Fala com a mulher. Tem até uma frase, eu sempre repito isso no aconselhamento, que a gente fala assim, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Então, a grande ideia aqui é entender a culpa. Eu sou o culpado. Não é só uma pequena falha, eu tenho uma culpa. Sim. E aí, então, dessa culpa, eu entendo que eu sou responsável por aquilo, e aí eu me arrependo, que a gente vai falar um pouquinho, que é a ideia de mudança de mente, né, essa questão, e aí eu confesso. Então, é basicamente esse processo. Sempre tem um processo. E isso é muito interessante. E aí, quando nós falamos, o tema de hoje é justamente esse, né? Entender se existe uma diferença entre o arrepender-se, né, e o remorso. Porque eu acho que são dois sentimentos que a gente precisa também ter uma clareza, assim, né, pastor? Sim. Se você procurar no dicionário a palavra remorso, ela sempre vai aparecer com sinônimo de arrependimento. Então, assim, talvez... nós podemos... A Bíblia não fala sobre remorso, a Bíblia fala sobre tristeza. Olha só que interessante, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz assim... versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Entende aqui que
o sentimento da culpa está atrelado ao processo de Deus em nos levar para o arrependimento? Sim. Isso é interessante. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então perceba que as Escrituras, ela não faz a diferença categoricamente entre arrependimento e remorso, né? Ou seja, a Bíblia usa a mesma palavra que é o sentimento de tristeza. Agora, qual que é a diferença? O sentimento de tristeza segundo Deus e segundo o mundo. Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande. Por quê? A tristeza segundo Deus vai me levar à reflexão da culpa, vai me fazer entender como culpado, vai me fazer entender que eu não posso pagar por aquilo. Então, eu tenho que ir aos pés de Cristo Jesus. Eu tenho que me render a Ele. Eu tenho que... E aí, uma vez entendendo a graça, entendendo o perdão, entendendo a transformação, eu confesso aquilo. E eu entendo, e por fé eu sei que eu estou perdoado. E aí o texto fala, o arrependimento segundo Deus não traz peso, mas ele traz, na verdade, liberdade. Ele traz tranquilidade ao coração por dizer, eu sou um culpado, mas eu também fui perdoado. A tristeza ou o remorso, a gente pode colocar aqui, só para a gente clarear, segundo o mundo, ele traz assim, primeiro, não há um sentimento de culpa claro. Em que sentido? Ah, Tainá, eu briguei com você, mas você também gritou comigo, né? Então, tipo, ele não tem aquele aspecto de trazer uma transformação, uma mudança, uma consciência dos atos e uma busca de melhorar, mas às vezes o mundo, ele traz aquele aspecto de depressão, de tristeza, de te afundar, de te segurar num sentimento... Ou então, fica na tristeza, mas não, porque assim, quando você percebe, quando você vê algumas declarações a respeito de remorso e tal, quer dizer, no dicionário são sinônimos, remorso e arrependimento, né? Trazendo esse aspecto do que Paulo escreve aqui aos Coríntios, o remorso, ele não te leva além. Ele não te leva nem muitas vezes à confissão. Aliás, muitas vezes não vai te levar à confissão e não vai te levar originalmente para a ideia de contra quem você pecou. Então, por exemplo, às vezes eu lido com aconselhamento, pessoas que chegam muito tristes porque o marido, a esposa, o pai, a mãe descobriu que elas estão cometendo um pecado. Mas na verdade ela não está arrependida, ela está com remorso, digamos assim, ela está com tristeza por ter sido pega. Por passar pela vergonha, por ser acusada ou confrontada, ou por ter medo de perder o marido, perder a esposa e ter confronto com os pais, se forem os filhos. Então, na verdade, esse arrependimento não leva uma mudança de mente, né, ou essa tristeza, na verdade, não leva uma mudança de mente para a pessoa pensar assim, eu pequei contra Deus. Então agora eu sou culpado, eu quero pedir perdão porque eu pequei contra o Senhor. Então, a tristeza é simplesmente no nível assim, causei mal para alguém, ou causei mal para mim mesmo, porque agora as pessoas me pegaram. Então, normalmente não existe a confissão, e não existe o entendimento da origem, ou de quem primariamente eu pequei. Olha só, lembra do filho pródigo? A parábola que Jesus conta? Um filho está em casa, o outro sai, gasta toda a sua herança, ele está lá se alimentando da comida dos porcos, e aí então ele cai em si, o texto diz, quer dizer, ele faz a reflexão. E aí ele pensa assim, pequei contra os céus e pequei contra meu pai. Percebe que ele causou dano ao pai, mas primariamente ele pecou contra Deus. Então ele vai lá e resolve com Deus. Quando chega lá, o pai amoroso recebe, coloca um anel em sua mão, né, troca o seu dedo, troca a sua roupa e diz, você é recebido. Então olha só a diferença, né? Então normalmente as pessoas estão fazendo aconselhamento também, elas estão tristes ali, mas por ter sido pegas. Passa aquele processo de tristeza, ela volta a praticar o pecado. Porque ela vai agora ter uma outra forma de esconder aquele pecado, até ser pega e ter remorso de novo. Então, assim, e não há frutos de arrependimento, né? Quais são alguns frutos de arrependimento? A confissão, a mudança, né? O enxergar a palavra de Deus, o ter a clareza do processo de santificação. Então, basicamente, né, é essa a diferença. O arrependimento bíblico, ele sempre vai nos levar. E mais uma vez, enfatizando aqui, Paulo escreve que o arrependimento, a tristeza que nós sentimos que leva-nos ao arrependimento, ela vem do próprio Deus. Deus coloca a tristeza. Agora, a tristeza segundo o mundo é simplesmente um padrão quebrado, alguma coisa que nos tire do conforto, mas que não nos leva a efetivamente pensar no
a nossa ofensa contra a pessoa de Deus. Pastor, não quero que o senhor exponha aqui de forma alguma, mas existe também aquela pessoa que busca o aconselhamento e quando ela chega nessa parte, nesse momento, ela desiste? Ela não consegue dar continuidade? Porque, de fato, é algo que ela, mesmo com a palavra de Deus, mesmo com todo o processo, ela não quer se arrepender, ela não quer ter essa mudança. Quando ela sente uma tristeza, segundo Deus, e ela caminha por isso, quer dizer, ela passa pelo processo, ela reconhece que a culpa maior dela é contra o próprio Deus, ela acerta com pessoas e ela muda a sua prática. Quando é um remorso, digamos assim, a pessoa ela lida com um sentimento de culpa e de repente quando ela termina com essa culpa, ela fala, ok, não preciso mais de aconselhamento porque agora eu já estou bem. Pronta. Mas ela não confessou a Deus verdadeiramente, ela não resolveu o problema, ela continua com o pecado no seu coração, mas ela diminuiu o conflito que causava tristeza porque o mundo tem um padrão e aí então ela se estabelece. Então, eu vou dizer que assim, quase que comum, né, que as pessoas, e isso não só outras, mas eu, você, nós podemos ser enganados pelo nosso coração e achar que estamos arrependidos e simplesmente estamos tentando lidar com a culpa de uma forma mundana. Hoje pela manhã, eu e meus exemplos é um perigo, mas tudo bem, vamos lá, vou arriscar. Não tem problema. Hoje pela manhã, eu assisti uns trechinhos de uma peça de teatro cristã e mostra a vida de uma moça que ela pega um banco, né, de forma simbólica, e ela fala assim, Jesus, toma, senta. Aí ele, mas fulana, esse banco é a matriz ali das decisões da sua vida. Sim, e eu entrego para o Senhor, eu quero que o Senhor tome as decisões por mim. Sim. E aí ele fala, você tem certeza? Sim. Então ele fala, me sinto honrado, e ele senta. E aí no primeiro episódio chega uma amiga e fala, fulana, vamos no shopping? Aí ela, no shopping? Prepara o cartão, vamos gastar muito. Prometi pro meu marido que eu não ia gastar, a gente tá passando por um momento difícil, mas ele nem vai saber, vamos. E ela, sim, e nesse momento ela empurra Jesus do banco e senta, claro, vamos, e tudo mais. Daqui a pouco acaba... Aí Jesus olha para ela e fala, mas eu não tomei a decisão correta, né? E ele fala, não, quem decidiu foi você. Aí ela, mas não é certa essa decisão? Eu achei que nem precisasse te consultar. Ele falou, não, a sua amiga está precisando de ajuda, deveria ajudar. E ela, mas eu nem percebi, eu achei que fosse a decisão correta. E daqui a pouco, senta de novo. E aí vem outra situação, ela empurra Jesus de novo. E aí no diálogo entre os dois, ele fala, Jéssica, é o nome da personagem, né? Você está tomando as decisões sozinhas. Ela falou, mas eu acho que... Aí ela tinha enviado a mensagem, falou, mas eu nem enviei, eu ia orar antes de enviar. E aí nessa discussão ali, ele fala, você está tomando as suas decisões sozinhas. E ela pega o banco, ela fala, não, mas pode pegar o banco. E ele fala, mas você tem que me dar o banco. Sim. E ela segura, não, mas pode pegar. Ele falou, não vou pegar, você tem que me dar o banco. Aí ela falou assim, mas... Aí ele falou, não, mas você já tomou a sua decisão. E aí acaba a peça. Então, é aquele arrependimento que não vem, sabe? De todas as decisões e escolhas. Ela fala com Jesus, pede. Mas a decisão final do arrependimento verdadeiro... muitas vezes, né, a pessoa não consegue realmente ter ou confessar para Deus, né? O arrependimento, uma coisa muito importante, assim, o arrependimento é mais do que uma decisão pessoal. O arrependimento, ele é dado pelo Senhor, né? Davi deixa claro isso no Salmo 51. Eu quero ler aqui uma história em 1 Coríntios, sim, que é bem interessante sobre a falta de arrependimento, digamos assim. Paulo escreve assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Só para a gente resumir aqui, por causa do nosso tempo, Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios para combater algumas coisas, dentre elas a imoralidade e a divisão da igreja, e ele diz assim, olha, tem pessoas aí dentro da igreja que estão tendo relações com a sua madrasta, quer dizer, nem no mundo se faz isso, nem se cita com relação a isso. Ele fala que é uma imoralidade tal, quer dizer, está se sobressaindo. E aí então... ele toma uma decisão junto com aquela igreja, com os líderes daquela igreja. Ele diz assim, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente no espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus Cristo nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne
a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que aquele irmão, aquele homem, aquele rapaz, que estava com prática imoral, ele vai ser entregue, digamos ali, a questão é, entregue a Satanás, quer dizer, ele vai sofrer na sua vida, ele vai ter danos no seu corpo, né, enfim, para que a alma dele se salve no dia do Senhor. Na verdade, não é o sofrer pela remissão, mas Paulo está dizendo, vamos entregar esse irmão a uma disciplina para que ele chegue ao arrependimento. E esse arrependimento é dado pelo próprio Senhor. Então, um filho de Deus, como bem escreve Hebreus, vários capítulos, enfim, tanto 4 e outros, que o pai que ama o seu filho, ele corrige, ele disciplina. Então, se por acaso estamos resistindo à voz do Senhor em aspectos da nossa vida, o Senhor pode então nos disciplinar amorosamente, para que a nossa mente se volte para o arrependimento. Agora, esse processo é feito pelo Senhor. O arrependimento é dado pelo Senhor, tanto que Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração. Né? E o chamado de Deus para nós é arrependei-vos. Né? É interessante que o arrepender-se não é só para os ímpios, mas é para os cristãos. Em vários momentos do Antigo Testamento, Deus está falando para o seu povo, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Então você tem o profeta que vai para Nínive, para chamar os ímpios ao arrependimento, mas você tem também o profeta que vai ao povo de Deus para dizer, vocês precisam de arrependimento. E agora então eu vou disciplinar vocês para que vocês entendam e cheguem ao arrependimento. O processo pedagógico de Deus na nossa vida. Claro que o mais fácil seria, Tiago, você está pecando, Senhor, me perdoa, estou arrependido, mudei de vida. Mas o nosso coração pecaminoso, às vezes, insiste no pecado. Agora, a grande bênção é que Deus não nos deixa ao léu no nosso pecado. Né? Ele nos corrige para nos levar ao arrependimento. Ele causa tristeza em nós para que nós nos arrependemos, aquilo que Paulo diz. Olha, parei por um segundo aqui para refletir em algumas coisas. E muitas... Pode falar. Desculpa. Se você está sofrendo, por qualquer razão que seja... Eu ia falar isso. Nem sempre é. Tá? Eu, você, Tainá. Talvez, em vários momentos da minha vida, eu lidei com coisas tão doloridas para mim, mas eu percebi que era Deus dizendo assim, olha, eu estou te disciplinando amorosamente para você chegar ao arrependimento. E aí então nós fazemos aquilo que no aconselhamento chamamos de arrependimento radical. Quer dizer, cortamos, porque a gente sabe naquilo que a gente peca. Né? A gente sabe. Exatamente. A gente tem que cortar o mal pela raiz e parar, né? E aí eu acho que é o próximo passo, que é o que fazer quando nós nos arrependemos de algo, assim, pastor? Acho que essa pergunta... Nós temos uma promessa tão linda nas Escrituras. Abre comigo aí o seu texto em casa. Está com Bíblia em casa? Quer dizer, deve ter. Você tem uma Bíblia. Se não tem no celular, tem. Ou no Google tem. Não, no celular não pode, gente. Porque se você abrir no celular agora, o programa, você vai sair do programa. Não abre no celular. Se tiver o computador do lado, abre no celular. Só se tiver no computador. Exatamente. Muito bem lembrado. Não. Você pode abrir comigo, por favor, a sua Bíblia em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9. Você conhece esse texto de cor? Bom, se você não conhece, decora esse texto, tá? Para que nós possamos sempre lembrar disso. Olha só, versículo 9, capítulo 1 de 1 de João, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu me arrependo, ou quando eu entendo a minha culpa e me arrependo diante do Senhor, não há mais nada a fazer, a não ser dizer, Senhor, eu concordo com o Senhor. Porque a palavra confessar aqui é uma palavrinha no grego que significa homologar, reconhecer. Sabe quando você sai do trabalho, você vai fazer homologação? Você vai reconhecer por que você foi mandado embora e você vai dizer, seu chefe escreve lá, Tainá não está sendo não, tá? Tainá foi demitida. Por enquanto não. Demitida por tal coisa. Aí Tiago foi... Aí você chega lá e você faz a homologação daquilo. Você reconhece que é aquela causa. A palavra confessar tem essa ideia. Eu reconheço, eu concordo com Deus que eu sou pecador, que eu sou culpado. Mas, Senhor, eu também sei que o Senhor deu o seu Filho por mim. Então, eu estou aqui confessando, reconhecendo. E o texto diz assim, que Ele é fiel e justo.
fiel porque Ele cumpre as suas promessas de perdão e justo porque Ele aplica a sua justiça em nós. Aí o texto continua dizendo, tanto Ele é fiel e justo para perdoar, então Ele perdoa, e para também fazer o quê? Purificar. Então o Senhor não só nos perdoa, mas Ele nos purifica. E essa purificação é o que nós chamamos de santificação progressiva. Então, a ideia do arrependimento completo é, eu sei da culpa, eu fico triste por essa culpa, mas eu vou à cruz, eu recorro à graça. E então eu sei que o Senhor me perdoa, mas eu sei que o amor dele é tão intenso que Ele não vai me deixar viver mais nesse pecado. Então Ele me purifica. Esse é o processo. Muito bom, gente. E como é transformador mesmo essa fase, né? A questão da tristeza, não só a tristeza em si por viver, mas você tem uma vida transformada. Às vezes a gente não tem a noção real dessa mudança gradativa, até por questões de não ter orgulho e não ter, né, aquela... E também, Tainá, a gente fica brigando, desculpa, a gente fica brigando com Deus, a gente sabe que a gente está pecando. Exatamente. E aí eu lembro muito assim do que Davi escreve no Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo muito bonito para falar sobre arrependimento, né? E ele fala assim, os meus ossos, enquanto eu me calei, os meus ossos doíam. Ele está falando da experiência dele com Batseba, e ele diz assim, Senhor, meu corpo, quer dizer, a gente sente no corpo, é uma coisa assim, um peso, quer dizer, quando você peca, não sei se você... eu ia falar, não sei se você é como eu, você é como eu, com certeza, a Tainá. Quando nós pecamos, nós temos dor de cabeça, nós temos, sabe, dor no estômago, a gente acorda, sabe quando você dorme, você fala assim, não confessa, você acorda de manhã, parece que você nem dormiu. Cansado. Quer dizer, é o peso, né, do pecado, é o Senhor nos dando tristeza. Quer dizer, você está ali, você tem tudo, você tem comida, você tem roupa, você tem amigos, família, mas você está triste. Você fala, mas por quê? A gente sabe que é por causa do nosso pecado. Toda vez, nem sempre, obviamente, estamos falando de algo específico aqui. Sim. E aí, muito, né, nós nos colocamos naquilo que Davi descreve. Enquanto eu me calei, os meus ossos doíam, Senhor. Quer dizer, ele está sentindo dor no seu corpo, não é uma figura de linguagem, mas é uma descrição de um lidar com o pecado real. Até então, quando ele diz assim, quando ele confessa, aí ele fala assim, me ensine a falar da sua palavra para outras pessoas, coloque nos meus lábios, quer dizer, e aí ele fala assim, devolve-me a alegria da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Tainá, Tiago também, todos nós, gente. Por que lutar contra Deus se nós temos a promessa do arrependimento e do perdão? Quer dizer, eu posso recorrer ao Senhor, eu posso ir até o Senhor, eu posso ter os meus pecados perdoados e purificado, e a grande bênção é a disposição do Senhor em trabalhar no nosso coração e na nossa vida. Então, o meu incentivo para você, para Tainá e para o meu coração é, se tem algum pecado que precisa ser confessado, faça-o hoje. Se você está com dificuldade de entender a culpa, peça a Deus, Senhor, me dá clareza. E ainda que você sinta tristeza e culpa por um determinado tempo, isso, segundo o próprio Deus, isso te levará numa vida de arrependimento. E quando que nós devemos nos arrepender? Né? Todos os dias, porque todos os dias pecamos. Todos os dias, exatamente. Pastor, eu queria passar agora o trechinho de um vídeo do reverendo Hernandes Dias Lopes, onde ele fala o que nós devemos fazer também, né, quando nos arrependermos, né, o que fazer quando nos arrependemos. E aí, só para a gente ouvir um pedacinho. Primeiro ponto que eu chamo a sua atenção, não tente culpar ninguém. Não tente se justificar. Não tente transferir a responsabilidade ou a culpa do seu erro, do seu pecado, da sua transgressão. Eu fiz isso por causa daquilo. Eu tive essa atitude porque a outra pessoa teve outra atitude. Se aquela mulher não tivesse com a porta aberta lá, da janela aberta, eu não teria olhado para ela. E se ela tivesse fechado a porta, eu não teria pecado. Não joga a culpa em ninguém. Assuma o seu erro, assuma o seu pecado, assuma a sua responsabilidade. Eu conheço as minhas transgressões, disse Davi. Foi a postura do pródigo. Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Vocês já perceberam que o mundo faz tudo para você não encarar sua própria vida? Para você driblar sua consciência?
Sabe por que as pessoas entram num bar e bebem até cair? Para não encarar elas mesmas. As pessoas não querem encarar elas mesmas. A palavra de Deus nos confronta. Deus nos confronta. Porque não há cura a não ser que você diagnostique a doença. E não há cura a não ser que você tome o remédio certo. Primeira coisa então, é reconhecimento do pecado. Você viu ali a palavra que é bem isso que nós conversamos, que o senhor falou, né? Ele usou um termo bem legal, que é a questão, não tem como curar uma doença, né? Sem o diagnóstico. Exatamente. Sem o tratamento devido, né? E com a gente também, né, pastor? O diagnóstico devido, como colocado pelo reverendo Hernandes, e também o que nós falamos aqui, quem pode trazer um diagnóstico correto? A palavra. Nós temos lá em Apocalipse, por exemplo, quando Deus confronta a igreja de Éfeso, ele diz, lembra-te de onde caiu. Aí ele fala, você abandonou o primeiro amor. O Senhor traz o diagnóstico daquela igreja. Exatamente. E ele fala assim, se arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então, não tem como avaliar, não tem como identificar o nosso coração, ou o pecado, ou, enfim, se não formos a palavra de Deus. Por isso que Hebreus capítulo 4 diz que a palavra, ela traz à tona tudo aquilo que está dentro de nós profundamente, motivações às vezes que nós nem nós percebemos dentro do nosso próprio coração, mas a palavra vem e arranca isso e diz, olha, você é assim, você está fazendo isso, você está cometendo isso. Muito bom. E nós temos um outro vídeo. Ótimo. Quero aproveitar e compartilhar do nosso reverendo também, Augustus Nicodemos. E aí ele fala também de uma forma bem legal a diferença entre o remorso e o arrependimento. Vamos assistir. Para ilustrar a diferença entre arrependimento e remorso, eu cito aqui o caso de Pedro e de Judas. Judas traiu Jesus e diz lá o texto bíblico que ele, arrependido, pegou as 30 moedas, jogou lá no templo, aquelas moedas que ele ganhou, ele jogou de volta, mas ele foi se enforcar. Né? Já o Pedro negou Jesus, negou 3 vezes, e diz lá o texto bíblico que quando Jesus olhou para ele, depois da última negação, quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente, mas Pedro não foi se enforcar. Pedro ficou com Jesus. E aqui, para mim, está ilustrada a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é o arrependimento segundo o mundo, que não produz mudança, que não produz fé verdadeira. O arrependimento que salva é aquele arrependimento que é seguido pela fé em Deus e a busca do perdão e a reconciliação com Deus, que foi o que Judas não fez. É a tristeza segundo Deus. Né? Tristeza segundo Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. A pessoa que está arrependida, ela não vai se enforcar. Mas ela vai buscar a Deus por perdão. Ela vai se jogar nas misericórdias de Deus pela fé, suplicando a purificação pelo sangue de Jesus e disposta a mudar de vida e fazer o que tem que ser feito. Por isso que a gente diz que o arrependimento verdadeiro, ele vem seguido, claro, por uma tristeza profunda com relação ao pecado, não é? Por uma disposição para mudar e também uma atitude de assumir as consequências. A gente sabe se o arrependimento é verdadeiro ou não, se a pessoa que se declara arrependida está disposta a assumir as consequências dos seus atos, quaisquer que sejam elas. Sim. Mas eu já encontrei gente que diz assim, não, eu estou arrependido. Tá bom, então vamos procurar fulano de tal e você vai devolver o dinheiro que você roubou. Não, pastor, isso aí não precisa, tal. Então vamos falar com... Você vai lá até fulano de tal e você vai pedir perdão porque você falou mal da pessoa. Não, pastor, mas aí, não sei o que, isso vai ser mais complicado. Exato, né? Vou ter que enfrentar. Olha, eu desconfio muito de arrependimento onde tem a palavra mas. Não é? A pessoa diz assim, olha, eu de fato pequei, eu estou arrependido, mas né, a culpa foi de fulano, por que que Deus deixou que isso acontecesse e por aí vai. Quando entra a palavrinha mas, eu já começo a desconfiar do arrependimento. Foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste começou lá no paraíso. Adão, né? Exatamente. Então,
respondendo finalmente a pergunta, aliás, finalmente não, que eu já respondi, mas eu vou repetir, né? Infelizmente, mesmo o nosso arrependimento mais sincero, ele é manchado pela nossa natureza pecaminosa, ele é imperfeito, não é? Mas ele, sendo verdadeiro, ele de fato traz consigo a busca do perdão de Deus, a disposição de mudança, o reconhecimento e o assumir as consequências dos nossos pecados, e esse é o tipo de arrependimento que de fato traz perdão, reconciliação com Deus e com o próximo. É bem aquilo que nós conversamos, né, pastor? Judas, ele se arrepende, aliás, ele tem remorso e ele, como o reverendo Nicodemos colocou, ele vai se enforcar. Quer dizer, aquilo que nós falamos é o arrependimento segundo Deus, ele faz, né, ele nos leva efetivamente a buscar o perdão, a graça do Senhor. Um arrependimento, remorso segundo o mundo, ele vai nos levar a cometer tragédias como essa, né? Bem colocado. Eu achei bem interessante essa comparação, né? Essa explicação, Sim. tendo esses dois exemplos. Dois né? personagens personagens bíblicos. Né? Dizer, ele tem a tristeza, ele joga as moedas, mas ele vai lá e não busca o perdão do Senhor. Né? Exatamente. Mostra, às vezes, um coração que talvez sempre teve dificuldade em crer, né? É um coração que ele esteve junto até ali, no final, mas às vezes ele não foi convencido, não teve uma transformação real no coração dele, né? É interessante que ele, assim, não consegue lidar com a culpa, né? Estou tão culpado, então eu vou lá e tiro. Ele não vê a esperança do perdão em Cristo, né? Na graça, na palavra do Senhor. Interessante. Pastor, antes de finalizarmos, ainda temos mais um vídeo, mas eu gostaria de mandar um abraço para a Wanda, que está aqui com a gente. Está mandando um abraço para o senhor. Abraço, Wanda, Deus te abençoe. O Enéas Vilela, ele colocou paz de Cristo, assunto muito pertinente. Muitos confundem arrependimento e remorso, né? E a Maressa, né, ela colocou: que bênção este esclarecimento. Estou sendo muito edificada. E nós temos também, né, mais pessoas também participando aqui com a gente. Então mande sua mensagem, participe, interaja aqui com a gente. O André Luiz está aqui também. Olá, todos vocês estão cheios da graça de Deus. Amém. Amém. Pastor, para a gente fechar o tema hoje, né, de uma forma bem legal, assim, eu gostaria também de ouvir um vídeo que é a participação da Marcela Mello. Ela também gravou esse vídeo para nós, falando um pouquinho como que ela vê essa questão do arrependimento e o remorso. Vamos assistir? Olá, pessoal do Sempre Juntos. Hoje a gente vai falar um pouquinho se há diferença entre remorso e arrependimento. E a resposta é sim, e diferenças gritantes. Quando nós nos arrependemos de forma genuína, de forma verdadeira, duas coisas importantes são produzidas em nós. Em primeiro lugar, a consciência do nosso pecado vai nos levar a uma confissão do pecado. Quando nós nos arrependemos, devemos confessar, admitir que nós fizemos aquele erro, que nós pecamos contra alguma pessoa e contra o nosso Deus. Então precisamos confessar esse pecado, confessar esse erro ao Senhor e ao nosso próximo, dependendo do caso em que estamos envolvidos. E a segunda coisa que o arrependimento produz em nós é a mudança. O verdadeiro arrependimento produz mudança na nossa vida. Nós vamos precisar procurar restaurar, procurar uma forma de redimir o nosso erro. É claro que não poderemos refazer o que já foi feito, mas vamos tentar encontrar um jeito de nos redimirmos com a pessoa que estava envolvida no conflito e de mudarmos a nossa conduta, caso seja um pecado que é oculto, né, um pecado contra o nosso Senhor. Então precisamos buscar mudança. O arrependimento genuíno, verdadeiro, produz essas duas coisas em nós. Lá no Salmo 28, versículo 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Então essas duas coisas, a confissão e o abandono, ou seja, deixar de fazer, produzir mudança na sua vida, são características do verdadeiro arrependimento.
E o remorso, ele é apenas aquela sensação de que nós fizemos algo errado, mas nós nunca procuramos mudar a situação. Não procuramos pedir perdão, não confessamos a Deus, apenas temos a consciência de que erramos. No máximo, sentimos um pouco o peso da culpa, mas não fazemos nada para mudar. Então o remorso não adianta de nada. Vamos pedir a Deus que produza em nosso coração sempre um arrependimento genuíno. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Muito bom, Marcela, obrigada por compartilhar mais uma vez um conteúdo, estar aqui com a gente no Sempre Juntos, esse quadro Sempre Conectados. E é isso mesmo, arrependimento genuíno, pastor. É o chamado do Senhor para nós, arrependei-vos todos os dias por meio do Evangelho. Somente o Evangelho pode nos trazer essa realidade. Muito bom. E para a gente então encerrar o tema de hoje de uma forma que cria uma esperança, um incentivo para quem está nos ouvindo. Eu quero finalizar aqui esse momento lendo o Salmo 51, citamos tanto aqui o Salmo 51, né? Onde ele diz exatamente o seguinte, para que a gente possa entender aqui através das palavras de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Nós temos uma promessa tão rica e tão fortalecedora para a nossa vida, para a nossa confissão. O texto bíblico diz que o Senhor é misericordioso e Ele nos julga ou Ele nos rege segundo essa misericórdia, Ele nos trata segundo a sua benignidade. Então, vá até o Senhor, confesse os seus pecados, diga a Ele o que tem afligido o seu coração nesse sentido. Não o esconda ou não permita que o pecado tome parte, mas avalie o seu coração e que você possa colocar diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí então alcançaremos corações sábios, tementes e voltados para o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Muito bom. Pastor, o senhor quer o desenho do dia hoje? Quero. Quer? Vamos fazer o desenho do dia. Legal, né? Eu quero o desenho do dia. Então, o desenho do dia é essa imagem. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Eu imagino que esse corar e esse semblante ali é o arrependimento. Sim. As expressões, né? Eu acho que vergonha é por causa da culpa, né? Nós somos culpados, né? E aos nossos reis, aos príncipes, porque temos pecado. Então há um entendimento correto. E aí é interessante, né, que os nossos sentimentos, eles apontam para a culpa e a questão do pecado, mas ele também deve nos apontar para a verdade do Evangelho, que é perdoadora. Então muito bom esse desenho. E aí ele tem um desenho de uma pessoa triste, né? Me parece isso, não é? É um semblantezinho caído. Isso, que é exatamente aquilo que Paulo diz, né? Deus nos traz tristeza para que nós então possamos chegar ao arrependimento. Muito bom. Pastor, obrigado por mais uma participação, por mais Deus um dia aqui com a abençoe, gente. Tainá, Deus abençoe você que tem nos acompanhado, um grande abraço. Daqui a pouco nos encontramos, não sai daí, no programa Conhecimento e Piedade. E hoje, fazer uma merchan aqui, tá? Pode fazer, fica à vontade. E hoje está interessante porque o pastor Alberto vai trazer para a gente um estudo de caso sobre o medo. Na prática, aprendemos aí vários programas sobre medo, mas e na prática? Como lidar biblicamente com o medo num passo a passo. Então nos acompanhe depois do programa Sempre Juntos, com o programa Conhecimento e Piedade. Deus abençoe a sua vida. Muito bom, pastor, muito bom você que está aí participando com a gente dessa programação. Eu quero até ler um comentário, né, que nós recebemos agora da Laura Cássia. Ela escreveu o seguinte: é maravilhoso trabalhar, ela colocou trabalhar em casa, né? E ao mesmo tempo ouvir conversas, estudos e pregações. Todos fundamentados na palavra de Deus. Exatamente isso, Laura. O propósito na nossa programação aqui na IPP TV é trazer isso para vocês que estão aí em casa. É poder vocês, ao mesmo tempo que vocês estão trabalhando, fazendo as suas atividades, que vocês saibam que existe um canal, né, com conteúdo cristocêntrico.
E você, ao mesmo tempo, mesmo fazendo suas atividades aí, com um fonezinho ali, podendo acompanhar essa programação. Que bom! Não sei se você já é inscrito em nosso canal, mas seja muito bem-vindo aqui. E você? Já é inscrito? Então aproveite esse momento, logo após, quando o programa acabar, já se inscreva, é isso mesmo, youtube.com/IPPinheiros, faça a sua inscrição e seja um missionário online, nos ajude nesse projeto, nesta campanha. A nossa meta é conseguirmos 1 milhão de inscritos, gente, porque quanto mais inscritos em nosso canal, mais ele propaga, mas ele alcança outras vidas. Então, se você quer ajudar, se você sente assim, eu quero ser um missionário, seja um missionário online, né? Seja um parceiro online, se inscreva e também compartilhe com seus amigos. Lembrando que você também pode acionar o sininho que fica na parte superior e aí você é notificado na hora em que começa uma programação nova aqui no canal. O interessante é você, quando acionar o sininho, colocar para todas as programações. Aí você não vai perder nada, principalmente até os cultos de domingo. E, gente, Dia das Mães está chegando. E nós temos uma sugestão de presente para você aí que está em casa nos acompanhando. Você pode acessar o site da Editora Hebron e lá você pode escolher um livro muito especial para você presentear a sua mãe. Mas o que está agora em destaque, que está chamando a atenção, está no nosso site, no site da Editora Hebron, é a revista, né, é a Bíblia comentada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Então você pode adquirir essa Bíblia, ela vem na capa rosa e você pode presentear a sua mãe. Olha só que presente, né? Com sermões, estudos e notas do reverendo. Então, para você garantir a sua, é só acessar o nosso site, que é editoraebron.com.br e você compra a sua Bíblia. Olha só, é um excelente presente. Fica essa dica aí. Estava em dúvida do que dá para sua mãe? Então, você pode adquirir uma Bíblia, né, do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu lembro que no último culto o reverendo Arival falou, não dê liquidificador, não dê panela, dê a Bíblia. Gente, é um presente que é valiosíssimo. Então é uma excelente dica da Editora Hebron para você. Já entre no site agora e já garanta a sua. Agora eu quero ver o que bombou nas redes. E o que bombou nas redes é este post que vai aparecer aí do seu ladinho. Essa página aí é das Garotas Peregrinas, gente. É isso mesmo. É uma página que tem no Instagram, você pode acessar depois e ficar acompanhando todos os posts que elas fazem, que é excelente. E ela começa falando, né? Deus não usa o seu passado contra você. E eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje do arrependimento e do remorso, né? Deus não vai te machucar ou querer usar, né, essas questões do seu passado para te ferir. Não, Ele tem um trabalhar muito especial. Então, assim, acesse lá a página delas, leia o post completo, não vou falar aqui não. Pode ir lá, leia, com certeza você vai gostar muito. E aí você pode curtir, você pode comentar, e aí depois você pode até compartilhar. Fica essa dica para você, mais uma página no Instagram aí para você ser uma seguidora. E claro, né? Você pode também seguir a página nossa aqui da IPPTV, né? No Instagram é @ipp.tv. Você pode acessar a nossa página e ficar por dentro de tudo que acontece aqui nessa TV missionária. E fica a dica também do Instagram da igreja, que é o IPPinheiros. Acesse lá também e também lá tem toda a programação, os cultos, tem tudo. Você fica por dentro de tudo, gente. A Laura me escreveu, ela respondeu o seguinte, eu sou inscrita sim, né? Acompanho demais essa bênção que é a IPPTV. Muito bom. Ai, gente, que bom ter vocês aqui. E eu quero lembrar que hoje tem culto à noite. Nós temos o culto, a grande comissão. O tema de hoje será Só Jesus Pode Salvar, com o reverendo Jair Barros. Ele que é da igreja presbiteriana, né, de Aparecida. Então, participe. Você não fez sua inscrição ainda? Calma. Acesse o nosso site ippinheiros.org.br e vá lá na página, a parte de inscrições e veja se ainda tem vaga para hoje à noite. Mas, caso não seja possível, não tem problema. É só você continuar aqui no nosso canal e acompanhar toda a programação, porque às 20 horas
começa o nosso culto. E aí é só você acompanhar mesmo do seu lar. Reúna toda a família ali na sala e participem do culto. Gente, eu fico por aqui, tá bom? Mas pretendo estar de volta amanhã, claro, se Deus quiser. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.